Estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje, capítulo 16 do livro de Marcos, o último capítulo desse Evangelho, o último capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos encerrar hoje o livro de Marcos, já na expectativa para o livro de Lucas. E nós teremos aí algumas novidades. Eu vou falar num próximo vídeo, né? Nós vamos mergulhar no livro de Lucas e vamos fazer um paralelo com o livro de João. A gente está já mergulhando, né? Depois que terminarmos Lucas, vamos para o livro de Atos e encerraremos com o João. A série estará completa, né? Mergulhando no Evangelho. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre algumas novidades, mais para frente com vocês no grupo e no próximo vídeo também, tá bom? Então vamos lá para o último capítulo, capítulo 16, Jesus ressuscita dos mortos. Eu vou iniciar a leitura e te dar continuidade. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra era muito grande. Já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o corpo dele. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, imagina, né? As mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Imagina, né? Meu Deus. Gente, eu costumo dizer isso, né? Que quando nós lemos, precisamos entrar aqui, né? Entrar na história. Precisamos, sabe, não dá para ler só de uma forma racional. É isso que eu quero dizer. Não dá para ler como se a gente estivesse lendo qualquer outro livro, como se a gente estivesse lendo qualquer um desses livros aqui. Não. A gente precisa aqui ler com o coração. Ler com o coração. Ler, obviamente, com a cabeça, né? Com o raciocínio, com a interpretação, com a análise, com a meditação. Isso tudo está ligado à mente. Mas ler com a alma, ler também com o coração, se colocar no lugar dessas mulheres. Imagine, eu também ficaria assim, não sei qual seria a minha, nossa reação, mas é completamente compreensível. A partir do momento que a gente entra na história e se coloca realmente na pele, no lugar delas, que elas tenham ficado assim, tremendo. Vai lá e conta, e não conta para ninguém. Tô assustado, tô tremendo, olha só, olha aqui, porque, né, foi embora a gente acabou de ler aqui que Jesus havia dito que isso aconteceria, mas, né, é muito forte, principalmente como foi a crucificação. Chegar lá no túmulo e o corpo não está mais é algo extraordinário.
E é a essência do Evangelho, é uma das essências, talvez a principal essência do Evangelho, porque ele ressuscitou. E essa notícia, ó, ele não está aqui, ele ressuscitou, essa é a maior notícia, essa é a boa notícia, porque se ele ressuscitou, se ele está vivo, então ele age, então ele transforma, então ele salva, então ele opera, então ele faz milagre, então ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu, né? E a prova, né, que realmente ele era o Messias, porque esse era o maior sinal, o maior de todas, né? Que ele falou que ia deixar, né, para as gerações, né, que era o Filho do Homem ressuscitar, né? Então, assim, as pessoas que foram ressuscitadas até mesmo por Jesus até hoje, elas morreram novamente, né, Marcelo? Elas tiveram novamente o seu corpo morto. Porém, Jesus foi o primeiro, o primogênito de Deus a ressuscitar. E ali ficou evidenciado na história que a promessa de Deus de ressuscitar os seus filhos, né, na segunda vinda de Jesus, seria evidenciado através desse cumprimento dessa promessa. E até porque, né, Marcelo, o povo de Israel, o povo judeu, eles aguardavam o Messias, que era o rei, né, que iria assumir o trono, que iria governar, né, sobre eles. Era esse tipo de reino que eles aguardavam. Mas Jesus veio trazer o reino dos céus, né, aqui para dentro de nós, para morar dentro da gente e posteriormente nos levar para junto do Pai, né? Então aqui estava a maior prova do plano que ele havia trazido para a gente de reconciliação com o Pai, e que ele foi o primeiro primogênito de Deus a ressuscitar. Um dia a gente vai ressuscitar também, assim como Jesus, né? Para nos encontrarmos com ele. É isso aí. Vou seguir aqui então, versículo 9. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Chama a nossa atenção aqui, depois de tudo, é natural, até mesmo você que está aí lendo, você que está ouvindo, é natural que você questione o seguinte: mas pô, pera lá, eles estavam duvidando ainda, depois de vivenciar esses 3 anos, depois de ver tantos sinais, prodígios, maravilhas, milagres? Sim, porque a ressurreição era algo muito forte, era a ressurreição maior de todos os milagres. E também pelo fato deles ainda não terem recebido o Espírito Santo. Gente, olha só, nós somos dependentes do Espírito Santo. Eu quero enfatizar isso aqui, quero dizer isso para você, porque uma pessoa, por mais intelectual que ela seja, por mais inteligente, ela vai precisar do Espírito Santo para compreender a palavra. Ela vai precisar do Espírito Santo para compreender a voz de Deus, para entender a voz de Deus. A sua capacidade intelectual humana não será suficiente para ouvir a voz do Espírito. Então, isso aqui mostra o quão dependentes somos e o quanto os discípulos eram dependentes do Espírito Santo. Eram dependentes do Espírito Santo. Por isso essa oscilação, por isso eles fugiram, por isso Pedro negou, por isso Pedro quis reagir de forma carnal, por isso Tomé duvidou. E por essa razão, também, novamente, mais uma fraqueza deles, de duvidarem a princípio quando a Maria falou. Mas não dá para a gente crucificar, não dá para condenar, não dá para julgar, não dá para apontar o dedo para os discípulos, porque eles
embora estivesse esse contato todo, embora tenham visto todos esses milagres, ainda precisavam do Espírito Santo para capacitá-los a ter essa mente espiritual, a ter esses olhos espirituais. Então, às vezes, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, às vezes tem, às vezes não tem, na maioria das vezes não tem. E é um problema, assim, tem que haver as duas coisas, o Michele. Tem que haver o mergulho na palavra e o agir do Espírito Santo, o novo nascimento, a comunhão com o Espírito Santo, porque só a leitura da palavra, sem o fluir do Espírito, eu vou ter noção, eu vou ter conhecimento do que fazer, mas vai me faltar espiritualidade para entender, vai me faltar capacidade para colocar em prática, vai me faltar. Então, às vezes isso pode ser angustiante para alguém que tenha o conhecimento da Bíblia, mas não nasceu de novo. A gente pesquisando, né, e assistindo bons conteúdos, a gente chega ao nosso conhecimento a enorme quantidade de pessoas que não conhecem a palavra, tem esse grupo, conhece pouco, não tem profundidade, e um outro grupo que conhece a palavra, que alguns são até teólogos, ou muitos, mas precisam se converter, precisam nascer de novo, precisam do Espírito Santo. É isso que a gente vê aqui com os discípulos não acreditando depois de tudo que vivenciaram, né? Jesus disse isso para Nicodemos, né? Que era um mestre da lei. Mestre Porque, da na verdade, lei. quando Jesus pregou aqui nesse mundo, ele pregava, como a gente já falou, sobre o Antigo Testamento. Ainda não existiam os fatos, né? Os atos dos apóstolos, os pais apostólicos, enfim, não tinham esses livros que a gente lê hoje, que são os evangelhos, né? Porque antigamente as pessoas, muitas delas não sabiam escrever, então era muito divulgado o evangelho boca a boca, né? Então passava-se essa mensagem, se memorizava. Jesus falou para os discípulos, eles memorizavam. Com licença. Tudo que os discípulos passaram adiante foi aquilo que eles tinham absorvido e memorizado de Jesus, né? Então, posteriormente, quando no fim da era apostólica, né, onde os discípulos já estavam prestes a partir, né, desse mundo, foi quando eles designaram a fazer as cartas, né, os evangelhos e tudo mais. Porém, nesse período aqui, era a língua falada, né? Então, por isso, a importância do Espírito Santo, né, para testificar e revelar os corações, porque como está escrito também, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado. Então, não é só ler, é ter um entendimento verdadeiro, né, que só o Espírito Santo, quando decide se revelar pela sua graça à pessoa, né? Paramos foi no meio aqui, né? Versículo... Foi o 12, né? 12. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Depois de sua ressurreição, Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas, o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quem recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, quer dizer, em Cristo há salvação, é na sua graça. Se a pessoa recusa, há uma discussão, né, sobre isso, sobre a graça ser ou não resistível, mas aqui ele diz:
Mas quem se recusar a crer será condenado. Quer dizer, vocês vão pregar. A gente sabe que o Espírito Santo convence, mas, enfim, quem recusar está aqui. Quem recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Agora é o seguinte, quem crê vai ter os sinais. E esses sinais são: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Nossa, isso aqui eu vou pegar para mim. E o Senhor cooperava com eles, confirmando, quer dizer, se a gente está pregando o Evangelho, a gente pede a Deus. Teve um encontro de oração que você citou isso, né? Numa segunda-feira. Toda segunda nós fazemos um encontro de oração. E você citou que Deus dá sinais para confirmar a sua palavra, para testificar, para chamar atenção para o principal, que é a salvação, né, que Ele tem para dar. Né? Então Ele estava fazendo isso aqui, até porque ainda era uma, podemos dizer que novidade, embora hoje não tanto, mas para algumas ainda é, para algumas pessoas ou para muitas ainda é, não como naquela época, mas individualmente para a pessoa pode ser uma grande novidade. Então o Espírito Santo faz ter os sinais para poder confirmar, principalmente quem está ali pregando o Evangelho genuíno. É uma coisa que eu realmente vou pegar cada vez mais isso para mim, porque se a gente está pregando o Evangelho como ele é, então que hajam sinais para que com eles a confirmação de que aquilo que nós estamos pregando não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. E assim a gente termina o livro de Marcos. Quer comentar? É isso mesmo, né? O plano de Deus aquilo que diz no versículo 16, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Né? Isso é o destino, né, da nossa alma. Ou a gente crê, né, e se rende. Esse crer em Jesus é se render a Ele, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, porque essa é a verdadeira vida, né? É a vida. Quando a gente perde, né, a gente leu lá também em Mateus, quem quer achar a sua vida, ou seja, quer satisfazer os seus desejos, quer fazer a sua vontade, que é a vontade do coração, a vontade da carne humana, acaba perdendo essa vida. Mas quem perde essa vida, ao contrário, acaba achando. Então, o reino de Deus é o quem contrário. perde para Jesus, né? Exatamente. Porque há quem perca para as drogas, há quem perca por uma outra pessoa, porque a pessoa se anula em prol de uma outra. O ladrão, né? Esse é o ladrão que a Bíblia fala, né? Os falsos profetas, os falsos, porque quem vende esse caminho, né? Digamos assim, das drogas, do vício, oferece ali um mundo que vai te desconectar ali da realidade, que vai te dar um certo alívio, né? Da dor que você está passando, uma certa... um refúgio, né, para aquilo ali. Então, ao invés da pessoa negar a si mesmo, ela acaba cedendo e quer fazer a vontade da sua carne, né? Quer ali, não quer sentir aquela dor para poder usar. Aquele vício é um refúgio, é um escapismo, né, na verdade. Então, quem vende, quem oferece ali né, é uma coisa tão ilusória, mas mesmo assim as pessoas acabam se enveredando para esses caminhos, né, devido aos problemas, as coisas que elas enfrentam, que elas passam, e elas acabam comprando essa ideia que aquele caminho ali vai tirar aquela dor que ela sente, aquele buraco, aquele vazio, ou vai lhe proporcionar alívio, né, das dores que ela sente, quando na verdade é um caminho enganoso, né, e outras tantas coisas, né, que acabam sendo
caminhos que desviam, né, a gente do verdadeiro caminho. E a gente pode terminar, concluir. Alguém comentou aqui, né? Todo esse Versículos que nós lemos. rapidinho hoje, né? Então nós encerramos dizendo para você que a gente nós já atendemos milhares e milhares de pessoas ao longo de toda a nossa vida até agora, apesar de novos. E eu já vi muita gente se entregar para muita coisa. Mas sabe uma entrega 100%? Eu já vi mulheres se entregando para outros homens 100%. Não falo de 99%, não. 100%. Se entregar mesmo. Apaixonadíssimas. Se entregarem sem reservas. E quebrarem a cara. Mas quebrar a cara feia. Já vi também homens fazerem. Já vi o contrário. Já vi pessoas se entregarem para as drogas. Já vi pessoas se entregarem para uma religião. Se entregarem para uma religiosidade, se entregarem a uma causa, se entregarem a uma causa política, partidária, e depois se decepcionarem com aquele determinado candidato ou partido. Já vi pessoas se entregarem a muitas coisas e a pessoas, se entregarem ao corpo, se entregarem à vaidade, e depois terem um problema no seu próprio corpo. Olha só, se entregarem ao trabalho, gente que se matava de trabalhar e depois acabou perdendo dinheiro, ou perdendo tudo, ou não perdeu nada economicamente, mas perdeu o casamento, perdeu o respeito, o carinho dos filhos, porque não se dava atenção à família. Então, gente, é tudo ilusão e é vaidade. Eu quero terminar esse último capítulo dizendo para você o seguinte: se você ainda não fez, entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida para esse Evangelho. Entregue a sua vida para aquele que foi o único que entregou a vida por você. Esse sim é digno. Ele sim merece. Ele sim é a única pessoa que devemos nos entregar desse jeito assim, de forma tão assídua, com tanta intensidade. Na verdade, 100%, sem reservas. Só Ele é digno dessa entrega. E o seu cônjuge, né? Assim também eu me entreguei a Michele, 100%. Mas depois que me entreguei a Cristo. E ela também se entregou sem reservas a Cristo e se entregou também a nós. Mas isso é muito importante, mas ainda é secundário. Entregue a sua vida a Cristo. Tá bom? Ele não vai te decepcionar jamais. Ele vai transformar você, usar você e vai salvar você. Vai usar você para salvar, para alcançar outras pessoas também. Se você dizer, Marcelo, eu concordo com tudo que você está falando, porque foi isso que me transformou, tem me transformado. Eu já me entreguei a Cristo. Então, eu digo a você, se apegue a Cristo. Se apegue a Cristo, mais e mais. E deixe Ele usar você para cumprir os planos dele. Porque é sobre Ele, não é sobre você. Não é sobre nós. Deus abençoe, um abraço e até Lucas, o livro de Lucas.